Olá, pessoal, sejam todos e todas e todes bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a essa videoaula. Eu sou a Larissa, sou arquiteta e urbanista, trabalho na preservação do patrimônio cultural há alguns anos, principalmente do patrimônio arqueológico e do patrimônio arquitetônico. Hoje trouxe uma reflexão nessa videoaula para compartilhar com vocês e ela se dá principalmente em torno da arquitetura Art Deco e das problemáticas que a gente tem quando pensa na valorização desses exemplares arquitetônicos de tendência Art Deco. Isso quer dizer que esses exemplares passam por questões associadas à sua incompreensão enquanto patrimônio histórico-cultural das nossas cidades. Então, isso foi o que me motivou a produzir essa videoaula. Lembrando que é uma videoaula fomentada pelo governo do estado de São Paulo, especificamente pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do estado, e mais especificamente ainda por meio do PROAC de número 39 de 2021. Essa videoaula tem como título Arquitetura Art Deco em Sorocaba, São Paulo, Histórico, Incompreensão e Desafios de Valorização. Lembrando que Sorocaba é a cidade onde eu moro, a cidade onde eu atuo, então por isso que essa videoaula é voltada justamente para esse contexto, mas que também pode ser transposto para outros contextos arquitetônicos e urbanísticos. Então agradeço por vocês estarem participando dessa videoaula, espero que deixem comentários, dúvidas e sugestões e vamos começar. Bom, pessoal, vou começar então citando os motivos que me levaram à elaboração dessa videoaula. Primeiro que eu já comentei, que é a questão da desvalorização dos exemplares. Quando eu falo em desvalorização ou desafios de valorização, estou falando de valores históricos, culturais, estéticos, artísticos, memoriais, valores que giram em torno desse universo que a gente chama, né, do universo do patrimônio cultural. Então a gente percebe que existe um grande desafio no âmbito da valorização desses exemplares arquitetônicos das nossas cidades. Por vezes eles são muito numéricos, principalmente nas áreas centrais, acabam sendo vistos como cotidianos. Isso gera uma problemática também de desvalorizar o que é do cotidiano como se fosse menos patrimônio, o que hoje a gente já vem longamente nos últimos 30, 40 anos revendo. Então, a ideia aqui é pensar nesses desafios justamente para que a gente comece a ter um olhar mais crítico sobre esses representantes arquitetônicos, mas no sentido também de entender que eles são muitas vezes representantes da nossa história e da nossa cultura, apesar de serem bastante cotidianamente observados nas nossas cidades. E aí eu chego especificamente no caso de Sorocaba, que é um caso específico que ocorreu aqui, que é esse que vocês estão vendo as imagens, é a demolição de um conjunto arquitetônico que era bastante representativo da arquitetura Art Deco, que era um conjunto chamado de Jardim Bertina. Vocês conseguem ver como ele era aqui ao lado nessas imagens, e esse é um caso de um conjunto que foi destombado e posteriormente demolido. Então, eu posso dizer que isso foi um dos gatilhos que me levou a pensar nessa videoaula, e também por isso que eu estou compartilhando isso com vocês hoje. Bom, então pensando em qual vai ser o roteiro dessa videoaula, o que a gente vai ver hoje. Vou adiantar que é uma videoaula de forma breve, né? Ela tem um conteúdo breve, precisa ter até 30 minutos, então a ideia é compilar um conteúdo, não aprofundar muito nele, mas trazer algumas questões para que vocês possam se aprofundar depois. Então a gente vai ter um histórico da arquitetura Art Deco, uma aproximação de quando ela começa, quando que ela se difunde pelo mundo, seguindo pelas principais características dessa arquitetura, então o que caracteriza ela, quais são as formas, onde que isso se deu. Depois passaremos por alguns exemplos, principalmente do Brasil e daqui de Sorocaba, seguindo pelo tema que é o norteador dessa aula, que seria o Art Deco especificamente em Sorocaba, e depois indo para os desafios da valorização desses exemplares arquitetônicos e terminando com referências que são sugestões de leitura para quem se interessa mais sobre esse tema.
Comentando um pouco, então, sobre o histórico da arquitetura, né, de tendência Art Deco, a gente sabe que essa tendência surge no entreguerras, então, principalmente na Europa, dos anos de 1920. Ela tem o seu auge, o seu ápice de divulgação nessa exposição internacional de artes decorativas e industriais modernas, da qual eu peguei um cartaz que está aqui ao lado, que vocês podem ver. E isso a gente pode dizer que foi, digamos, o gatilho para que a arquitetura Art Deco se difundisse pelo mundo. Então, no começo, a gente pode dizer que o Art Deco tinha formas mais luxuosas, mais elitistas, usava de materiais de menos acesso à população em geral, mas que à medida que o tempo foi passando, essa vertente foi se popularizando. Isso quer dizer que essas formas do Deco, essas formas racionalistas, elas começaram a ser associadas à indústria e à produção em grande escala. E isso fez com que elas passassem a ser difundidas pelo mundo. E isso chegou no nosso contexto aqui, né, na América do Sul, principalmente nas décadas de 30 e de 40. Então, a gente pode definir o Art Deco como uma tendência arquitetônica, mas não só arquitetônica, porque ela abrangeu também o design e as artes visuais. Isso se deu porque muitos dos países, inclusive, né, os países da Europa, mas também os países da América do Sul especificamente, passavam por processos de afirmação industrial e processos de nacionalismo associados a essa afirmação industrial. Então, isso quis dizer que o Art Deco, de alguma forma, ele simbolizou uma modernização, ele simbolizou um progresso naquele período, justamente porque ele se descolava um pouco das formas antes vistas, que eram muito associadas ainda a um período eclético e também ao neoclássico. Então, o que a gente consegue ver é que o Art Deco, durante algum tempo, também foi considerado como uma arquitetura proto-moderna por alguns autores, justamente porque observam o Deco como uma transição entre as arquiteturas para chegar até o movimento modernista. Isso é uma denominação controversa, há pessoas que acham que é interessante chamar de arquitetura proto-moderna e outras que não. Mas, de qualquer forma, proto-moderna também é encontrado como uma terminologia para o Art Deco. E outra coisa muito simbólica relacionada à arquitetura Art Deco é que elementos Art Deco foram adicionados muitas vezes às fachadas, visando ter essa ideia de progresso, de modernização. Então, nem sempre a mudança na planta era mais associada a algo moderno, mas de alguma forma essas fachadas eram. Bom, então pensando um pouco sobre as características dessa arquitetura Art Deco. Importante lembrar que não era só um movimento que fazia parte da arquitetura, mas também encontrava-se nas artes e no design. Mas aqui, para a gente conversar hoje, eu acho que é importante focar na arquitetura Art Deco. Então, quais são as principais características dessas edificações de tendência Art Deco? Primeiro, há um certo racionalismo, tanto na materialidade, na construção e também nas suas fachadas, ou seja, a gente observa que os ornamentos são mitigados, as formas vão ficando mais geometrizadas, então acaba se descolando do que a gente via anteriormente com uma arquitetura neoclássica ou com uma arquitetura eclética. E isso influencia muito na produção industrial, porque esses motivos, digamos, que podem ser elementos náuticos de inspiração, esses detalhes mais geométricos e simplificados, eles acabam sendo de muito mais fácil apreensão pela indústria. E isso quer dizer que o Art Deco foi uma tendência bastante aceita, ou uma tendência que fez parte de uma divulgação, de uma industrialização e de uma modernização, como eu tinha comentado com vocês anteriormente, né? Importante ressaltar que esse movimento também vem com influências do cubismo, do futurismo e do expressionismo. Então, isso tudo gera arquiteturas como esse exemplo que está aqui ao lado, que é um hotel em Miami, que data de 1939, que está em um dos livros de referência aqui sobre o Art Deco, mas que ele justamente mostra esses motivos geométricos, essa arquitetura de poucos ornatos,
e também um pouco desse apelo náutico, que muitas vezes é muito comum na arquitetura Art Deco, como a gente vai estar vendo também nos próximos exemplares que eu vou compartilhar com vocês. Mas o fato é que o Art Deco era uma arquitetura que era associada ao racionalismo e que ele também teve algumas vertentes regionalistas. Então, não sempre o Art Deco vai ser igual em todas as localidades, ele adota vertentes regionais, mas ele é uma corrente de arquitetura que a gente pode dizer, ou uma tendência arquitetônica muito ampla nas cidades brasileiras. E isso leva com que a gente veja de forma muito cotidiana o Art Deco nas nossas cidades. Então, trazendo alguns exemplos do que é a arquitetura de tendência Art Deco, vou começar com um grande exemplo, que é o Estádio Municipal, né, onde funciona hoje o Museu do Futebol, que é o conhecido Pacaembu. Ele é muito representativo da arquitetura de tendência Deco. A gente pode observar esse racionalismo das fachadas, esses ornatos em formas circulares, esse apelo a um racionalismo e esse apelo também a uma arquitetura que é, de alguma forma, grande e representativa da modernidade. Isso porque, lembrando, né, dos anos 40, da era Vargas, a gente consegue ver que essa arquitetura era uma grande expressão da nossa modernidade. Então, lembrando que o estádio do Pacaembu também foi palco de comícios do Vargas, então tudo isso trazia essa ideologia do progresso, que era tão característica daquele tempo. Bom, então aqui temos outro exemplo do edifício do Banco de São Paulo, o qual possui características deco bem marcantes, seja no piso, na iluminação, na sua fachada, a gente consegue observar esse aspecto de racionalização, esses ornatos bastante associados ao que a gente chama de tendência deco. Seguindo um pouco os nossos exemplos, como eu já falei no começo, o Art Deco ele não está só nessas edificações de grande porte ou nessas edificações monumentais, entre aspas, mas ele está também nas nossas edificações cotidianas, que nem por isso tem que ser menos valorizadas do que as edificações monumentais, porque a gente está falando, é importante lembrar, de uma memória do cotidiano, muitas vezes de habitações que estão associadas à memória do trabalho, e isso é muito ligado ao que a gente tem hoje como correntes de pensar o patrimônio para além do que não é o patrimônio, digamos, monumental das nossas cidades. Então aqui a gente tem exemplos, na verdade, né, de casas para operários, de uma pesquisa bastante importante feita pela Thelma de Barros Correia e associada também ao Philip Gunn, que é uma pesquisa que também está nas referências aqui dessa aula, mas que traz essa abordagem cotidiana do Art Deco e também traz essa abordagem associada à indústria, principalmente porque, como a gente já comentou sobre, o Art Deco foi muito associado à industrialização, e isso não só do ponto de vista da indústria produzir as formas ou os materiais, mas também da indústria estar adotando essa corrente arquitetônica como forma de fazer habitações para os seus operários, formas de fazer lojas de fábrica, formas de fazer equipamentos relacionados ao cotidiano operário. Então, tudo isso é muito associado também à arquitetura Art Deco, especificamente nos anos 30 e nos anos 40. Então, trazendo um pouco já desses exemplos para a proximidade do tema da aula, que seria Sorocaba em si, né? A gente tem a loja da Fábrica Santa Maria como uma importante representante da arquitetura Art Deco aqui da cidade, associada à indústria, como eu já falei, nas habitações operárias, nos equipamentos associados à indústria. A loja da fábrica é mais um desses exemplares. A Fábrica Santa Maria, bem como essa loja, já foram demolidas, pouco sobrou da fábrica, né? Hoje a gente tem alguns remanescentes, mas essa edificação em si foi demolida, mas ela mostra bastante dessa associação entre a arquitetura deco, a indústria, a forma da gente exemplificar o progresso do ponto de vista arquitetônico por meio dessa tipologia de arquitetura. Então, a gente tem um exemplar aqui dos anos 30 que nos dá uma deixa de como eram esses representantes aqui na cidade de Sorocaba.
Então, já entrando no tema da nossa videoaula especificamente, a gente tem a arquitetura Art Deco em Sorocaba e eu abro essa etapa da videoaula justamente mostrando essa foto do Cine Líder, que era localizado no Largo do Líder, próximo do centro de Sorocaba, numa região que a gente chama de Além Linha, porque era muito próxima da ferrovia. Destaco, né, novamente o racionalismo dessas formas, esses ornatos geometrizantes e como é esteticamente imponente na paisagem urbana essa arquitetura, né? Mas isso não quer dizer que as arquiteturas menos imponentes também não sejam dignas de valorização. Então, trazendo um pouco desses representantes que são tão cotidianos para quem passa pelo centro das nossas cidades, especificamente de Sorocaba, eu trouxe dois edifícios que funcionam como restaurantes hoje, mas que são exemplares deco aqui do centro da nossa cidade. Eles têm características bastante racionalistas, têm características que remetem bastante aos anos 30, um deles tem até a data na fachada, como 1937. Então a gente observa como isso é recorrente nos centros das nossas cidades e como essas arquiteturas também são dignas de serem salvaguardadas para as nossas gerações futuras. E acho importante frisar que não são só arquiteturas grandes ou monumentais que fazem parte, né, desse conjunto Art Deco das nossas cidades, mas principalmente, se não mais numerosas, essas arquiteturas menores, como restaurantes, habitações e arquiteturas relacionadas aos equipamentos voltados à indústria. Então, seguindo com esses exemplos, a gente pode observar aqui esses exemplos menores, né, da arquitetura deco. Então, fachadas de habitações cotidianas para quem passa pelas regiões centrais da cidade, fachada de habitações que eram associadas à indústria. E isso vem muito ligado aos bairros como bairros ferroviários ou bairros industriais. Então, aqui a gente tem essa formação urbana que data aí dos anos 30, 40, e justamente a adoção desses elementos deco nas suas fachadas, lembrando que muitas dessas habitações mantinham plantas ainda associadas, né, a uma forma de construir de períodos anteriores, mas que adotavam elementos decos nas suas fachadas como uma forma de modernizar as suas habitações. Então, voltando ao exemplo que eu coloquei como abertura desta parte da videoaula para falar de Sorocaba, é justamente o exemplo do Cine Líder, que foi um importante cinema aqui para a cidade, é ainda um importante representante deco. Hoje é uma igreja, mas ele ainda segue, né, como um representante dessa arquitetura, está num bairro tipicamente ferroviário aqui da cidade, dá fundo para a ferrovia. Então, é um representante bastante importante dessa arquitetura, apesar de algumas modificações, segue como um documento do Art Deco aqui de Sorocaba. Bom, acho que é bastante importante a gente lembrar que a arquitetura deco era muito presente nos cinemas das cidades. Então, muito dos anos 30 e 40 teve a arquitetura deco associada aos seus cinemas. Não por acaso o Cine Líder que eu mostrei anteriormente tinha arquitetura deco. Esse cinema que está em tela, que se chama Cine Eldorado, também é um cinema deco, também localizado numa área tipicamente industrial e ferroviária. Então, tudo isso vem associado a essa ideologia do progresso que a gente comentou da Era Vargas, como isso se relacionava com a indústria e como o Art Deco foi tendo essa capilaridade, digamos, nas nossas malhas urbanas, principalmente nas malhas associadas à indústria. Aqui a gente tem um outro exemplo de cinema que se chamava Cine Caracante. Hoje é um local onde funciona uma filial das lojas americanas, aqui no centro da cidade, ao lado da Praça da Matriz. A gente observa essas características novamente do deco, essa racionalização das fachadas, mais uma vez esse apelo que parece um pouco a uns motivos náuticos, como essas formas côncavas da fachada. Então, tudo isso novamente colaborando para a modernização urbana de Sorocaba. Outro exemplo bastante interessante é o prédio dos Correios e Telégrafos,
que é de 1938, o mesmo ano do mercado municipal, que eu vou mostrar para vocês mais para frente. É um prédio que está em estudo de tombamento e ele é bastante representativo novamente desses motivos náuticos, desse racionalismo da fachada, dessa ideia de uma cidade moderna que seria Sorocaba. Outro exemplo muito interessante é o mercado municipal, da mesma data do prédio dos Correios e dos Telégrafos, mas ele é um prédio que tem uma dimensão maior, já tem outros fins, né, de comércio, tem uma circulação de pessoas maior também, funciona até hoje como mercado municipal, assim como o prédio dos Correios e Telégrafos funciona hoje ainda como o prédio dos Correios. O mercado municipal tem decretos de tombamento, ou seja, então é protegido pelo município. A gente consegue ver claramente esses motivos náuticos, as janelas redondas, essas protuberâncias da fachada que são arredondadas. Então, ainda no âmbito do mercado municipal aqui de Sorocaba, a gente consegue observar, né, fazendo uma consulta no acervo da FAUSP, especificamente da revista Acrópole, o projeto é possível de ser consultado, então a divulgação desse projeto, então a gente consegue ver quais eram as expectativas, né, como que se deu a planta desse projeto, o certo racionalismo das fachadas, e aí justamente eu destaquei um trecho que fala das linhas gerais arquitetônicas desse projeto, que são simples, modernas e ao mesmo tempo monumentais. Então, cumpre dizer também, para quem gosta de fazer pesquisa documental ou para quem tem interesse, que existe a possibilidade de procurar esses documentos para justamente entender quais eram as expectativas, digamos, do projeto, talvez comparar com os usos cotidianos, como que a gente observa nessa mudança das nossas cidades, mas coloquei esse documento para vocês terem essa inspiração de pesquisa. Então, para encerrar esses exemplos aqui de Sorocaba, eu trouxe para compartilhar com vocês o exemplo do Jardim Bertina, que também era conhecido como Vila Bertina ou Vila Albertina, que era um conjunto de edificações de 11 residências unifamiliares, datado de 1938. E ele foi reconhecido enquanto patrimônio cultural da nossa cidade, então os valores dele histórico-culturais, estéticos e memoriais foram reconhecidos em documentos de tombamento, mas a despeito disso, esse conjunto de residências passou por um processo de destombamento e acabou agora recentemente, há cerca de 2 anos atrás, sendo demolido, apesar das tentativas para que o tombamento fosse revisto. Então, talvez esse que é o exemplo que eu comecei falando para vocês no primeiro slide, agora termino, justamente para mostrar um pouco dessa fragilidade do reconhecimento dessa arquitetura Art Deco, que acaba se tornando muito acentuada quando a gente está trabalhando com esses bens de menor escala ou associados às habitações operárias ou habitações cotidianas. Então, esses bens eles têm uma fragilidade da sua proteção, justamente porque muitas vezes existe uma carência do seu reconhecimento enquanto patrimônio, não só pelos seus atributos estéticos e decos, né, principalmente nas suas fachadas, na sua racionalização, mas também nos seus atributos enquanto responsáveis, enquanto vetores da memória das nossas cidades. Então, a gente tem esse caso do Jardim Bertina para encerrar os exemplos dessa aula, justamente porque ele é um bom exemplo de como essa valorização histórico-cultural acabou não sendo suficiente para que esse bem sobrevivesse. Então, a partir disso, a gente consegue chegar na conclusão, digamos, já em vias de finalizar essa videoaula, que é essa incompreensão e esses desafios para a valorização dos representantes arquitetônicos Deco. Então, como eu já comentei com vocês, existe essa dificuldade de reconhecimento dessas arquiteturas que não são monumentais, que na verdade são arquiteturas cotidianas, arquiteturas relacionadas ao trabalho, à indústria, como patrimônio cultural da cidade,
Hoje a gente tem discussões mais amplas acerca disso, e essas discussões não são só de agora, elas têm cerca de 30 ou 40 anos, sobre a necessidade de salvaguardar esses bens que não são monumentais, mas que fazem parte das nossas malhas urbanas, do nosso cotidiano de vida, do nosso cotidiano de trabalho. E isso ultrapassa pensar o cotidiano, digamos, das classes mais abastadas ou de quem é notoriamente reconhecido das nossas cidades. Mais importante pensar no cotidiano de todos e todas, dos trabalhadores, das trabalhadoras, das pessoas que habitavam de fato essa cidade nas suas arquiteturas menores, entre aspas. O segundo problema que eu posso apontar aqui, ou o segundo desafio para que a gente consiga ter uma valorização histórico-cultural dos nossos bens de tendência déco, é principalmente uma tendência de atribuir esses valores, como eu já comentei com vocês, aos bens de maior escala, ou seja, as arquiteturas menores e também os conjuntos urbanos, que muitas vezes não são só um ou dois representantes de uma arquitetura menor, mas formam conjuntos urbanos, eles acabam sendo negligenciados até mesmo por quem tem a premissa, digamos, de estar protegendo esses bens. Então, isso é um grande desafio que a gente tem para pensar sobre as nossas cidades e sobre o próprio pensamento que a gente tem a respeito desses bens e pensar também na nossa atuação enquanto agentes, né? Todo cidadão pode ser um agente de preservação do patrimônio, então pensar em como que a gente atua para a modificação disso. Terceiro seria uma necessidade de pensar sobre outros patrimônios e as representações sociais do que se preserva. Então, novamente falando, nas representações sociais que ultrapassam as representações sociais que a gente possa ver como hegemônicas, ou representações sociais que se materializam nas arquiteturas maiores, mas sim pensar nas representações sociais das classes trabalhadoras, muitas vezes das classes subalternizadas, que também têm o Art Deco como vetores patrimoniais, como a gente observou nos exemplos de habitações para operários. E aí o quarto ponto seria a necessidade do cumprimento do plano diretor e do estatuto da cidade. A gente sabe que ambos esses instrumentos eles estabelecem limites aos direitos individuais, e isso quer dizer que esses limites eles podem colocar os bens coletivos, o direito coletivo, como uma prioridade. Então, isso quer dizer que a preservação do patrimônio cultural ela pode ser vista nesse conflito de forças entre preservação, entre o que se preserva e os agentes sociais que estão a favor da preservação ou não, mas de fato esses instrumentos eles estão aí visando garantir os interesses comuns da nossa sociedade. Então, por isso que a gente pode pensar nesses interesses comuns também associado ao patrimônio cultural. E aí, nesse caso, cumpre pensar também no patrimônio cultural déco, ou no patrimônio cultural edificado associado à arquitetura déco. Novamente, pensando nos casos onde a gente já perdeu esses bens materiais, mas não só, pensando também nos casos em que a gente pode não perder esses bens materiais e visar um uso mais adequado desses espaços, né, e garantir esse interesse coletivo. Então, existem instrumentos que já incentivam a preservação desses bens culturais. Então, muitas vezes a gente tem um conflito entre a preservação e entre o progresso, que é, na verdade, um conflito que é uma grande falácia, porque isso já tem instrumentos que consigam trazer isso de uma forma compassada, ou seja, de uma forma em que a sociedade não fique prejudicada com a perda do seu patrimônio cultural, uma vez que muitas vezes os proprietários de determinados bens se sentem lesados com a proteção dos bens. Então, o que a gente tem como um grande desafio, que eu imagino, é essa implementação de instrumentos que possam incentivar essa preservação dos bens, sendo que essa preservação não seja um ônus aos proprietários. E aí vocês podem perguntar quais são esses instrumentos. Então a gente observa exemplos em cidades brasileiras como São Paulo ou Curitiba, em que existe transferência do potencial construtivo
ou seja, transfere-se o potencial construtivo de um bem protegido para que a pessoa possa vender esse potencial construtivo e assim não se sentir lesada. E também existe concessões de incentivos fiscais para quem tem, né, para quem é proprietário ou proprietária desses bens tombados. Então, dentre essas isenções, posso citar a isenção de IPTU. E aí, o que a gente tem em Sorocaba, que é uma luta e um desafio para a valorização futura, que associa-se também a essa incompreensão, é que esses instrumentos eles são previstos por lei, mas eles não são regulamentados em Sorocaba. Então, isso quer dizer que a gente tem agora um grande trabalho para que isso seja implementado, porque isso é como um fato primordial para que a gente não tenha mais perdas, como a do caso do Jardim Bertina, em que existe essa dualidade entre progresso e preservação do patrimônio, que acaba por destruir boa parte dos nossos bens, lembrando que os bens deco, nesse aspecto, também são bens fragilizados pelos próprios desafios do reconhecimento dessa arquitetura como parte da arquitetura do processo de modernização das nossas cidades. Compartilho então com vocês as referências bibliográficas que foram usadas para que essa videoaula fosse feita. Aqui nós temos algumas, aqui nós temos outras, e fico à disposição se vocês tiverem qualquer dúvida, comentário ou sugestão. Então é isso, pessoal. Muito obrigada e até logo!